Olá a todos, boa tarde. Desculpem aí a demora, o delay. Estou fazendo a conexão aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Rony Fon. Estou lendo aqui já os comentários. Fala alguma coisa, mulher? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estou aqui convidando o nosso querido cantor, apresentador, compositor, galã, Rony Fon, natural de Niterói, mais de 50 anos de carreira, 76 anos de idade muito bem vividos. Eu estou fazendo aqui o convite a ele pelo Instagram. Antes disso, vamos aguardar aí o pessoal entrar. Já temos um número considerável aí de participantes. E muito obrigada aí pela participação de vocês, na verdade pela presença, mas espero a participação, com perguntas, com comentários. Ele que é uma pessoa muito, muito querida, muito bacana e muito acessível, muito simpático sempre. Vai ficar muito feliz aí com a participação de vocês. Tentar mais uma vez aqui, não sei se é conexão, mas vocês relevam, né? Lembrando sempre que estamos todos os dias com as notícias mais fresquinhas do Rio, do Brasil e do mundo pelo site odia.ig.com.br. Vamos ver se agora a gente consegue chamá-lo, né? Rony Fon, vamos lá, vamos ver se eles... Fiquem aí, hein, por favor, paciência, que a gente começa em 2 minutinhos. Sobre a vida pessoal, os 3 casamentos, os 3 filhos, um deles, inclusive, enveredando aí pelo mundo da música. E, bom, ele está entrando aqui, hein, gente? Vibração, Irma, vibração. que dificuldade, Irma. Caía a conexão, Difícil, né? voltava, não aceitava, enfim. Mas estou Ai, aqui. agora eu tô te vendo. Tô te vendo. Que Pois é, prazer, Rony. obrigado, Irma. Uma dificuldade para cair a conexão, voltava, não aceitava. Eu estava nervoso. Você está bem, Irma? Mas assim que é bom, dá aquele nervosinho, porque tudo vai dar certo no final. E deu. Você consegue me ouvir bem? Eu Ouço tô sem muito bem. fone hoje. Eu estou muito bem ouvindo você. Tem um Bom, delayzinho, para né? mim, eu tô com uma dificuldade de visualizar a tua imagem. Eu queria até que as pessoas dissessem: a imagem dele tá ok, a minha tá ok. Pessoal, dá um retorno aí para a gente fazer um bom trabalho agora, porque para mim a sua imagem aparece congelada. Mas se você tá me vendo bem e tá me ouvindo bem, Tô. a gente Estou toca te para ouvindo frente. bem, está tudo ótimo, e aqui não tem nenhum congelamento comigo, não. Só se é contigo Eu vou aí. botar o fone. Vou botar o fone de ouvido para te ouvir melhor. Bom, eu fiz uma pré-apresentaçãozinha, mas eu vou falar um pouquinho, gente. Cantor, compositor, apresentador de rádio e TV, galã, 76 anos agora em julho, né? Dia 17 Isso, que faz. isso. E, e nem aparenta ter essa idade toda. Tem algum segredo nisso, Rony? Eu levo uma surra após as refeições da minha mulher. Ela diz que é para estimular o colágeno. Então, eu apanho, depois das refeições, pelo menos uma surra, todo dia. É mesmo? Você é nascido em Niterói, meu conterrâneo, eu que Isso sou que eu queria deixar correspondente da bastante claro. editoria. Não, nós É, eu, nascemos nos é, Estados Unidos de Niterói. É diferente, aham. não é? Você ainda mantém parentes em Niterói? Como é que é a tua relação com a sua cidade natal, com as tuas origens? Olha, a minha relação é praticamente nenhuma, porque eu nasci em Niterói em função do meu avô, que era médico, e que, embora sejamos todos do Rio de Janeiro, ele tinha um hospital em Niterói. Então, eu tinha, ou minha mãe, no caso, né, tinha 2 opções. Ter um filho em Niterói ou, sim, nasci em Niterói em função disso. Na minha carteira de identidade, está escrito natural do Rio de Janeiro, RJ. Mas eu sou niteroiense com muito orgulho, nasci lá.
Ronaldo Nogueira, né? Você incorporou Sou eu. no seu próprio nome o FON, né? Que é inspirado aí em É, amigos, não é isso? De longa data. Eu queria saber como é que surgiu. ah, nome de Rony, apelido família. de Ronaldo, a gente compreende. Nome de Mas o família. FON, de onde vem? Nome de família. Von O Schügen. FON é? É. Então, foi um amigo que disse, vou botar esse Von, que escreve com V, as pessoas vão discutir se é Von ou se é Fon, porque o nome completo é Ronaldo Lindenberg von Schügen Sinta Nogueira. Esse Von me foi dado por um dos componentes do Brazilian Beatles, o Eli Barra, que já está no andar de cima, e que disse, vamos botar para confundir. E ficou o Von, que chamam de Von, Fon, eu quero é que me chamem, o resto está tudo certo. Entendi. Você eternizou canções como A Praça, né, de Carlos Imperial, Meu Bem, que é a sua própria versão do hit Girl, de Beatles, né? Aliás, os Beatles te inspiraram em boa parte da carreira e das composições, enfim. Você é um fã, né, de Beatles, assim como todos nós. Queria saber se você tem alguma canção favorita entre essa e outras, né? Quer dizer, outras que talvez tenham feito menos sucesso, mas que são as suas queridinhas. Você tem uma favorita? Você diz minha ou de outrem? Peraí que deu uma picotada aqui. Você diz Deu uma canção picotada. favorita. Eu estava perguntando, seu vídeo congelou de novo para mim. Pessoal, dá um alô aí se vocês estão conseguindo ver o Rony super bem, porque eu tô com interferência, mas isso faz parte também. Na verdade, a minha pergunta era a respeito de todas as suas músicas, todas as músicas que você ou compôs, em algum momento cantou, se você tem alguma favorita, e também se tem alguma outra que outro colega tenha cantado que você tenha ficado com aquela invejinha de que, poxa, poderia ser minha, poderia ter feito sucesso com essa. Então, vamos lá, por partes. Na verdade, se eu tenho alguma escola musical, seguramente essa escola chama-se Beatles. Eu sou um aficionado de jazz e de música erudita. Claro, e a minha escola é rock and roll. Quando surgiram os Beatles, meu pai era ministro plenipotenciário em Londres. Então, eu tinha os discos dos Beatles antes deles saírem aqui. Você se lembra? Antigamente, você deve ter ouvido falar nisso, você é muito menininha, Irma. Mas, olha, antigamente demorava no mínimo 6 meses para chegar o disco aqui. Então, eu tinha já esses discos em mãos, antes, que meu pai trazia para mim. Ele estava lá na Inglaterra, trazia os discos para mim. E foi aí que eu conheci um grupo cover dos Beatles, chamado Brazilian Beatles. E um dia eu fui assistir meus amigos, aí na Rua do Vivier, eu fui criado em Copacabana, lá no Beco das Garrafas, lá no Little Club. Fui com minha namoradinha. Antigamente tinha esse mingau, que começava às 2 da tarde e ia até 8 da noite. Nunca acabou às 8 da noite. Era sempre às 10, 10 e pouco. Não podia servir bebida alcoólica. E eu fui para lá para assistir o Brazilian Beatles. Em determinado momento que eles estavam cantando lá, disseram: aqui está o nosso amigo, o Rony, porque o pai dele é embaixador lá na Inglaterra, ele ensaia com a gente, ele canta muito bem também. E eu já me mandei, porque eu sabia que ia sobrar. E eu não era cantor, não era nada. Me pegaram na saída lá do Little Club, me jogaram em cima do palco. Quando me jogaram, eu caí de quatro lá no palco. Levantei e disse: canta aquela que a gente ensaiou anteontem. E eu cantei uma música chamada You've Got to Hide Your Love Away, do filme Help. Ninguém sabia nem o que era Help, nem que era You've Got to Hide Your Love Away. Me aplaudiram, eu me senti um astro. Uma coisa tão boa, tão agradável. Minha primeira impressão com o palco foi aquela. Quando eu desci, aquelas escadinhas pequenininhas, tinha um jovem diretor de gravadora que chegou para mim e disse assim: e aí, menino, vamos gravar um disco? Eu disse: mas, pelo amor de Deus, não. Minha família me enforca de cabeça para baixo aqui na Avenida Atlântica, que era onde a gente morava. Eles disseram: quem? Fulano? Beltrano? Cicrano? Porque no Rio, você sabe, você é carioca, as famílias são as famílias mais antigas,
elas são muito ligadas. E ele conhecia meu pai, meu tio, minha tia, minha irmã, eu conhecia todo mundo, meu irmão, não tenho irmã, conhecia todo mundo. Ele foi falando, fulano, Beltrano, primo de Cicrano. Eu disse, como é que você sabe tudo isso? Ah, porque a gente se conhece. Era o João Araújo. E o João foi que me deu essa primeira oportunidade de gravar. E eu gravei, eu disse, mas não vou fazer isso, minha família vai me arrebentar. Ele disse, não, nós vamos fazer uma experiência. Como você fala inglês e você fala português, vamos ver como é que fica. Olha, eu entrar numa dessa. Vamos ver como é que fica. Vamos gravar uma música em inglês e vamos gravar uma música em português. E fui para o estúdio com um grupo de amigos, com a banda de rock também, e gravamos as duas. Eu gravei You've Got to Hide Your Love Away e gravei uma versão que eu tinha feito com meu pai, imagina, meu pai. Ele pensou que fosse para o Brazilian Beatles, que só cantava em inglês. Ele me ajudou, meu pai era um intelectual e tudo, e me ajudou a fazer a versão. E eu gravei Meu Bem, que era a versão do disco de uma música do Robert Soul, que era o último disco que meu pai tinha me trazido de Londres. Bom, gravei isso brincando, vamos ver como é que fica e tal. Eu acreditei que o João Araújo ia fazer um disco comigo para ninguém ouvir. Nessa época eu trabalhava com a família. E um dia eu estava voltando do trabalho, e como era um cliente que só fazia negócio comigo, aí eu tinha gasolina do carro, aí eu tinha tudo. Se não trabalhar com família, sabe como é que é, né? Arrocha mesmo. E voltando, deixei ele em casa e tal, voltando, ouvi no rádio do meu carrinho. Tinha um programa na Rádio Tamoio, chamado Disco Estrelinha. Era AM tudo, né? Que trazia as novidades americanas, inglesas e tal. Disco Estrelinha, o disco que começa a brilhar. Irma, eu cantando. Eu não acreditava. Talvez tenha sido uma das grandes emoções da minha vida. Encostei o carro, ouvi até o final, coração batendo, saindo pela boca. Cheguei em casa, liguei para todos os meus amigos, que a gente ouvia regularmente isso, todos os dias. Liguei para todo mundo. Ninguém ouviu. Eu fiquei tão desanimado, mas aí, aquela tia matriarca da família ouviu. O resto eu nem te conto. Foi uma tragédia. Agora, essas músicas todas que eu gravei, claro, eu tenho simpatia pela primeira, que foi a que me deu tudo, praticamente, né? Meu Bem. Mas as que eu gravei foi de um disco psicodélico. A música chama-se... oh, meu Deus, Espelhos Quebrados. Essa música eu tenho paixão por ela. Tem uma outra chamada Cachoeira, que eu gravei também, já mais modernamente. Adoro! Quando eu estava me livrando de uma doença. Você gosta de cachoeira? Gosto. Aqui, a propósito, era isso que eu ia pedir. Vamos cantar. Todo mundo junto aí em casa. Vamos lá. Vai, Rony. Quantos mistérios para desvendar nas manhãs que abrem teu coração, nesse teu corpo de mel e luar. Teu amor é cachoeira. É tão bonitinho isso, né? Que levou meu coração nas águas de um rio de sonho que desperta em tuas mãos. Gosto muito dela, porque eu tinha passado ela é muito bonita também, grave, e tinha me recuperado, e foi a primeira coisa que eu gravei depois disso. Então, acho que ela devolveu minha vida e tal, essas bobagens. Rony, para quem não tá, para quem está chegando, na verdade, agora na nossa live, eu sou Irma Lasmar, sou do site O Dia, estou conversando aqui com o astro Rony Fon. Eu vou ler uns comentários aqui, Rony, porque a gente tem bastante gente aqui no nosso bate-papo. O pessoal pedindo para você dar uma palhinha também de A Praça. Vamos dar uma palhinha de A Praça. Vamos. Hoje eu acordei com saudades de você, beijei aquela foto que você me ofertou, sentei naquele banco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim.
Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Essa canção eu não queria gravar de jeito nenhum. Onde já se viu, sou rock and roll na veia, vou gravar marcha rancho. E essa música me foi mostrada em São Paulo, na Rádio Bandeirantes. Eu estava num programa de rádio e, de repente, um grande disc jockey, que hoje é diretor da rádio, Zé Paulo de Andrade, me levou para um canto e disse: ouve isso aqui que o Imperial fez para você. Aí eu disse: não, marcha rancho? Não, isso aí não tem nada a ver comigo. E me forçaram a ponto da gravadora se envolver e disse: olha, vai gravar um álbum agora, né? Então bota lá na última faixa do lado B, mas dá esse presentinho para a gente, principalmente o pessoal de vendas, né? Do comercial. E eu gravei. Só que não foi para a última faixa do lado B, cortaram um compacto, lançaram e ela ficou 1 ano em cartaz, essa música. Ficou 1 ano na parada de sucesso. E durante 5 meses, em primeiro lugar na parada. Eu não entendia nada. Como? Rony, você vendeu mais discos do que haviam aparelhos para tocar o disco. Você compra para quê? Botar na parede? Eu não sei. Não acreditava no que estava acontecendo. E acabou virando uma cantiga de roda. Você vê, gravei em 1967. Até hoje se lembram dela. É uma coisa... Nós, normalmente, temos umas visões absolutamente diferentes da vida. Porque nós, que trabalhamos com música e com comunicação, somos o lado B. A gente gosta do lado B, aquele que ninguém ouve, aquele que ninguém gosta. É isso. Nominá-los um a um, citar cada um de vocês, porque realmente é muita gente, que bom, mas continuem com a gente. Eu vou ler alguns aqui. A Cida Gonçalves Lima diz: Rony, te admiro demais, muito elegante, de uma educação ímpar, parabéns. Tem outras pessoas aqui pedindo para você voltar, volta a cantar, volta a gravar, aí, por favor, volta a cantar. Silvia Maria Margarida fazendo o comentário aqui. Neuma Moreira, te chamando de gentleman, Príncipe, ela que fez vários comentários aqui. Lúcia de Barros José falando: quero ver você de novo fazendo show. Vamos lá. Bom, são muitos, eu vou lendo aqui aos poucos. Boas vibrações para você, Rony. Lúcia de Barros José novamente falando. A Tereza Otália, é isso? Tereza Otália, pedindo para você dar uma palhinha de Meu Bem. Bom, a gente vai lendo muitos saudades de você cantando, amo você, que bom, né? Saudades de assistir ao Rony Fon na TV, o Marcos Castro Júnior falou aqui. Bom, continuando, você apresentou 10 programas de TV, foi isso? Entre edições especiais e regulares, outros em rádio, estreou em 66 na Record, com O Pequeno Mundo de Rony Fon, em que você interpretava um personagem inspirado no Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, né? Que te rendeu o apelido de príncipe, me parece que foi a Hebe Camargo que te deu. E aí, numa época em que você tinha o rei Roberto Carlos e o príncipe Rony Fon, e aí especulava-se muito, e é isso que eu quero saber, se era especulação mesmo, se era verdade. Essa rivalidade com o rei, o príncipe de um lado, é isso? Essa rivalidade era verdadeira? Ou como é que era a relação de vocês? A nossa relação hoje, Irma, é ótima. Somos bons e queridos amigos. Naquela época, hoje, né? Hoje. A assessoria dele, hoje, naquela época, a assessoria dele não deixava que eu me aproximasse dele. Quer dizer, eu quero, inclusive, entender, porque a gente brinca hoje um com o outro. Né? Eu brinco, chamo ele de rei e tal. Na época, eu não sei porquê, mas os assessores dele criaram uma barreira. Muitas vezes eu tentei falar com o Roberto, tentei ligar para ele, inclusive, e era absolutamente impossível. E, em função disso, devem ter criado essa história da rivalidade. Longe de mim ser rival de quem quer que seja. Eu tinha, de fato, uma certa resistência, não resistência em si,
porque todo mundo fala, o Rony da Jovem Guarda. Eu nunca fui na Jovem Guarda. Eu nunca fiz parte da Jovem Guarda. Eu tinha um programa de televisão que era aos sábados e o Jovem Guarda era no domingo. Só que o Jovem Guarda, o programa Jovem Guarda, ele amalgamava, de certa forma, todo o pensamento da música jovem naquela época. E eu achava aquilo um pouco simplista demais, né? Imagina, com outras ideias na cabeça, aquela coisa, recém-saído de faculdade, só pensando em coisas que não têm nada a ver com a história. Enfim, acontece que foi o que eu fiz de errado. Agora, você era comigo, não? Estava todo mundo aqui comigo, vendo o que eu falei. Bom, então o que acontece é o seguinte, não havia rivalidade, pelo menos da minha parte. Né? Pelo contrário, né? Eu tinha admiração. E ganhei o primeiro programa de televisão em 1966, estreou no dia 15 de outubro de 66. E eu fui contratado porque eu tinha recebido uma oferta da TV Excelsior, na época que era a grande concorrente da Record. E estava praticamente pronto para assinar o contrato quando o dono da Record, que tem parentes aí no Rio, parentes que são amigos nossos, da nossa família, foi na minha casa, o Paulinho Machado de Carvalho. Chegou lá e disse, você tem que estar com a gente, porque não sei o quê. Me envolveu. E eu fui para lá. Porque o meu programa na Excelsior ia começar exatamente em cima da Jovem Guarda. E o Paulinho ficou com um pouco de receio de que ele pudesse tirar um pouco da audiência do programa Jovem Guarda. E ele me confessou isso antes de morrer. Ele disse, contratei você para botar na geladeira, eu joguei teu programa no ar, deu certo, então ficou. Essa história foi do primeiro programa, O Pequeno Mundo de Rony Fon. O último que eu tive, durante 15 anos, inclusive, o sinal não chegava aí no Rio, chegava só via net, desses canais acima de 500 ou de 600, sei lá, para o Rio de Janeiro. Não sei por quê. Brasil todo, Rio, que é a minha terra, não entrava. Tive durante 15 anos. O programa chamava-se Todo Seu, e parou esse programa com a crise de televisão em julho do ano passado. Tive um outro convite para voltar, uma emissora nacional, grande, não tem segredo, eu posso contar, inclusive, me fizeram o convite. Tinham 3 projetos bastante interessantes. Eu tinha mais simpatia pelo meu, que foi o Sucesso, que era uma revista eletrônica. Eu acredito que o nosso trabalho em comunicação, irmã, é o seu e o meu. Informar, trazer, de certa forma, entretenimento sadio. Isso, quando eu digo sadio, entretenimento, você vai gostar, boa música, etc. Né? E prestação de serviço. Isso é o nosso trabalho. E eu fiz isso durante 15 anos, indo na contramão. Porque quando eu comecei, há 15 anos atrás, ou 16, o tripé que mantinha a audiência da televisão, um grande equívoco por parte de todo mundo, era escatologia, era pornografia e sangue. Não era essa a minha visão. Eu não tenho talento, inclusive, para fazer isso. Cada um que faça, que seja no seu nicho. Mas não era o meu caso. Quando a emissora aceitou esse tipo de comprometimento meu com esse projeto, fomos para o ar e ficamos durante 15 anos. Eu tinha um conforto emocional muito grande e eu lutei muito, você pode ter certeza, para que o nosso sinal chegasse no Rio no aberto, não no canal fechado, não na net, nessas outras distribuidoras de canal fechado. E foi muito difícil. No final de tudo, estava entrando, mas com a imagem um pouco ruim. As pessoas, como é que eu faço para te assistir no Rio? Como nós temos casa aí na Serra, em Petrópolis, tranquilo, porque você pegava pelo... Eles tinham captação pela uma grande parabólica e distribuía o sinal. Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, e capa abaixo também, região dos lagos, todo mundo via. Mas a cidade do Rio de Janeiro, não, para o meu desespero. Foi duro, mas passou. Entendi. Deixa eu falar rapidamente. O Thiago Sullivan,
Tá, já pediu 2 vezes aqui para desativarem os comentários. Acho que é porque os comentários do Instagram ficam tampando um pouco, ficam passando por cima do seu rosto. Tiago, eu não sei fazer isso, Ó, sinceramente. Eu sou da época da melhorou? máquina de escrever. Ai, ó, eu consigo ver ele melhor, mas, Tiago, se você tiver aí o macete, você, por favor, escreva que eu vou acompanhar aqui. Pessoal, quem está entrando agora aqui na página do Instagram, o Dia Online, estou conversando com o Rony Fon. Muitas manifestações aqui de carinho, Rony, e deixa eu me ver, tem gente, ó, eu amava assistir o Pequeno Mundo de Rony Von, Lúcia de Barros José novamente falando, essa deve ser uma das fãs do topo mesmo. Você vai Querida, fazer um querida. programa, ó, você vai fazer um programa no YouTube? Pergunta a Regina Fonseca, se você tem Olha, eu interesse aí em já fiz enveredar um por piloto. essa... Já fiz um piloto. Agora, nós dependemos de outras situações. Normalmente, isso implica em visões comerciais, mercadológicas, etc. Mas eu gravei já um piloto para isso, é um programa chamado Casa Bom. Casa Bom é o que acontece na minha casa. Vamos ver o que rola, porque há uma dependência, claro, não de um mecenato, não, mas de uma coisa comercial que estava para acontecer. Vamos aguardar. Olha, o Leonardo Rivera, meu colega jornalista, que é da Astronauta Discos, uma gravadora independente, ele diz aqui que relançou os seus discos Sim! pela Universal em CD. Disse que te ama, mandou beijo aí para Léo e para Cristina, para Crica. Ai, que lindo! Obrigado, Léo. Legal. Tá? Conheço, foi Olha, olha, abnegados, esses meninos, como eles gostam de música, do que como eles fazem. gostam desse Uhum. ofício. Beijo para você Olha, também, querido. Obrigado. ele está aí online com a gente. Em contrapartida ao Tiago, a Jaqueline Longini mandou deixar os comentários, porque você merece tanto elogio. É difícil agradar todo mundo, né? Ó, bom, eu vou lendo aqui aos pouquinhos. Enquanto isso, dá mais uma palhinha aí, Rony, enquanto eu vejo aqui mais comentários. O que você vai brindar com a gente aí na sua voz Vamos lá. agora? Se você quiser ouvir, então, a minha história sobre alguém a quem eu muito amei, só direi que ela deixou sua imagem ilusória no meu coração que eu fechei. Meu bem. Eu tinha um cabelão, né? Meu bem. Tinha. Ó, a Lena Nunes está dizendo que você é de uma elegância sem igual. Deve ser a milésima vez aqui que eu leio que você é elegante, né? E aí isso aí também perpassa na tua postura, né? É, eu queria perguntar também a respeito de essa parada das suas músicas psicodélicas, né? Que demoraram a serem entendidas. Acho que na época as pessoas não estavam muito acostumadas com isso. Era a época da Jovem Guarda também, e aí fazer algo alternativo talvez enfim, tivesse algum tipo de rejeição aí por uma boa parte. As suas músicas psicodélicas, né? Tem até o título de um disco que eu acho muito interessante, que é A Misteriosa Luta do Reino de Para Sempre contra o Império do Nunca Mais, que é de 69. Acho isso incrível, acho fantástico. Não sei de onde você teve essa ideia. Mas, assim, esses vinis depois ficaram valorizadíssimos. Vendidos em várias partes do mundo, inclusive em Tóquio. Um LP foi vendido para um colecionador por mais de 4 mil dólares na época, quer dizer, o equivalente, né? 5 mil dólares quase, né? Porque foi considerado uma raridade. Como é que você interpreta esse período, né, seu produtivo, e essa mudança também de paradigma, porque em um dado momento não era aceito, depois ficou valorizadíssimo, assim como os grandes compositores e os grandes pintores, os grandes escritores também passam por isso, né? Depois eles ficam valorizadíssimos. Como é que você interpreta essa mudança? Não mereço esse tipo de comparação. Pelo contrário, eu sempre quis fazer música experimental e não me era permitido, porque, é claro, as gravadoras tinham uma visão comercial, né, uma visão mercantilista, e eu não podia fugir desses parâmetros. Mas eu não gostava. O que eu queria era isso.
E como, como apaixonado por arte, e principalmente por arte pictórica, por arte plástica, eu tinha paixão por, pelo surrealismo. O surrealismo, para mim, era uma coisa muito impactante. E o sonho que eu tinha, absurdo, era tentar fazer música como um quadro surrealista de René Magritte, de Salvador Dalí, mas isso em música. Isso era uma coisa quase impossível. E eu consegui, só que ninguém entendeu. Por quê, Irma? Existe, sempre vai existir uma equação entre o homem e a época em que ele vive. E eu estava completamente Sim. fora da sintonia, sei lá, dessa equação. Não dava certo, nada daria certo. Tanto que a gravadora, quando ouviu, puseram a mão na cabeça e disseram: meu Deus, isso não pode estar acontecendo conosco. Porque era uma coisa, era música experimental, underground mesmo, né? Surrealista no último nível. E não havia entendimento. Não, as pessoas não tinham ideia do que fosse aquilo, do que eu pretendia fazer. Aliás, nem me deixavam dizer a que eu tinha vindo. Eu tive duas... aí no Rio de Janeiro eu tive um suporte muito grande por parte de um jornal, que foi o Jornal do Brasil, que publicou página dupla daquele caderno que eles tinham, dizendo Ronivon, esse desconhecido. E só elogios. E aqui em São Paulo, o Jornal Estado de São Paulo publicou A Que Veio Ronivon. Eles entenderam o que eu tinha em mente, só que foi um fracasso comercial dos maiores. Por isso o disco chegou a custar $4.800 lá em Tóquio, porque não tinha. Foi um fracasso tão retumbante. Olha, na época, você sabe que na época os discos de sucesso vendiam mais de 1 milhão. Eu, pessoalmente, vendi mais de 10 milhões de cópias, mais de 10 milhões de peças, como a gente chama. Mas esse disco vendeu 40 mil. Isso era o maior fracasso que você pudesse imaginar. Hoje as pessoas não entendem como fracasso 40 mil discos. E muitos, inclusive, foram devolvidos. As lojas devolveram para a gravadora, porque não vendiam. Claro que essa redução diminuiu. De repente, as revistas internacionais começaram a dizer que meus discos eram raríssimos e etc. A garotada começou a gostar daquilo. Aí veio Eu Amo Tio Rony, Eu Vejo Tio Rony é rock and roll na veia, Tio Rony é psicodelia pura. Uma eu não gostava muito. Tio Rony, o primeiro emo. O cara daquele cabelão. Ai. E aí, o que aconteceu? Irma, isso foi uma devolução de juventude para mim. Sabe, essa história... Eu sei que eu tenho essa atitude comportamental um pouco mais, vamos dizer, pacata. Eu não polemizo, eu não gosto de discussão. Eu acredito no mundo de todos os irmãos. Não que as ideologias deixem de existir, mas elas já estão em processo de falência. Então, eu não discuto nada nesse sentido. Eu gosto do homem, eu gosto das pessoas. A verdade final são os homens. O que mais me aflige nessa quarentena é não poder ter os meus amigos comigo na minha casa. É um ritual. Todo final de semana, os amigos, que são os parentes que a gente escolhe, como diz o clichê, na minha casa. Eu sou sommelier, tenho uma adega, tenho uma salinha de degustação, a gente vinha, tomava todas. Isso eu sinto falta. Não se bebe vinho sozinho, você sabe. E não se tem o carinho à distância como aquele que você pode pegar, pode abraçar. Eu venho de um lugar que você conhece. O Rio de Janeiro sempre foi um lugar de pessoas carinhosas, beijoqueiras. Não sei como é que está hoje, faz tempo que eu não volto ao Rio. E minha família é toda daí. Mas eu trouxe para São Paulo essa atitude comportamental, de beijar os amigos, de estar abraçado. Tudo. Enfim, fiz uma casa para receber meus amigos. Para ouvir tudo, que apareceu um negócio branco aqui. Foi, deu uma picotada agora no final. Aí o finalzinho eu perdi, mas o pessoal continuou comentando, então tá bom a transmissão para eles, né?
Tá. Talvez seja a minha conexão. Olha, vou ler aí, ó. Muita gente pedindo para você fazer live musical, que nem essa onda aí que está rolando dos grandes artistas. É, deixa me ver aqui. Live, ó, hashtag live do Rony cantando os discos psicodélicos. Foi o Ah, Ricardo Chaves que pediu. Tem até hashtag agora. ai, Lúcio Mauro Filho, a gente continua gostando de beijar todo mundo. Beijo, Rony. É um prazer, obrigado. um Obrigado, luxo ter o Lucinho. Lúcio Que Mauro saudade Filho de aqui, você, né? Lucinho. Lucinho ia muito no Quero meu fazer programa. live, quero fazer live contigo, Lucinho. Não sai agora, não. Fica aí. É, Lucinho, ó, querido. E quantas vezes é. no meu programa, à noite, começava, era um programa começava às 10 da noite e ia embora, até meia-noite, depois diminuíram para 11h30. E as entrevistas, normalmente, eram num espaço gourmet, sempre com um grande chefe de cozinha, um grande chefe, cozinhando para a gente batendo papo. Ai, quantas vezes o Lucinho jantou comigo, a gente jogava conversa dentro, não conversa fora. Muito bom. Beijo para você, Lucinho. Olha, deixa eu ver. Queria ver uma banda do Rony. Como é que é? Eu não consigo ler. Como um Sinha Turnbull. É isso? Ah, Lucinha Turnbull, minha querida amiga. Vou explicar. O que acontece é o seguinte: todo mundo fala, o Rony lançou os Mutantes e tal. Como é que foi essa história de eu lançar os Mutantes? Foi o seguinte: eu tinha duas amigas queridas, a Lucinha Turnbull e a Ritinha. Estavam sempre com ela porque eram apaixonadas por Beatles, né? E eu era muito amigo, sou até hoje, da Ritinha. E um dia, meu pai chegou de Londres com o disco Revolver. Revolver, para mim, é um divisor de águas. Eu tenho paixão por esse disco. Acho muito bom. E talvez uma das grandes coisas que aconteceram nesse disco, que foi Eleanor Rigby, era um sonho meu, juntar o erudito com o popular. E o George Martin conseguiu fazer isso. Chegou esse disco, fiquei doido. Aí eu liguei para a Ritinha e liguei para a Lucinha também. Lucinha não foi, mas a Ritinha foi. E ela chegou lá em casa, começamos a ouvir em delírio, aquela coisa. E eles tinham uma banda com 6 componentes. E 3 haviam saído, iam ficar só 3. Que era a Ritinha, o Arnaldo e o Serginho. E eles queriam um nome, queriam começar essa história. E eu pensei, naquela época fazia sucesso um grupo chamado Peter, Paul and Mary, com música de uma certa sofisticação, uma certa elegância, jovem, e uma menina e 2 meninos. Mas aí eu disse, pô, isso é muito óbvio demais, né? Arnaldo, Sérgio e Rita. Isso que é uma coisa sem graça. Eu estava lendo um livro chamado O Império dos Mutantes. Estava ali em cima da mesinha, do lado do sofá, e eu cheguei e falei, Ritinha, aqui é o nome aqui, ó, Mutantes. Ela disse, ai, adorei, não sei o que e tal. Ficou Mutantes. E pouco tempo depois, quando houve a separação, a Ritinha criou, com a Lucinha Turnbull, o Tutti Frutti. Então, eu tive há pouco tempo com a Ritinha, a gente se vê mais, né? Se fala mais. E eu tive há pouco tempo com a Lucinha Turnbull, que eu convidei para ela no meu programa para a gente matar a saudade. Mas faz muito tempo que eu não vejo. Lucinha Turnbull, querida. Tem outra pessoa também que não te vê há muito tempo, que mandou dar um oizinho, que é a Glória Blauf. Glória Blauf diz, fala para ele que dancei com ele num baile na casa da família Fuscaldo, em Niterói. Lembra desse baile? Vocês eram Mas é lógico, a jovens. família Fuscaldo de Niterói, o Fuscaldo, ele era meu tio mais Isso. querido, meu tio José, já é falecido. Ele era casado com uma irmã da minha mãe, e ele era industrial em Niterói, e tinha uma fábrica muito grande, aliás, 2 fábricas grandes em Niterói, e eu estava sempre na casa dele em Niterói. E a gente fazia aquelas festinhas quando era garoto e tudo, né? E, lamentavelmente, ele morreu muito jovem, com 41 anos de idade. Era o nosso tio querido, porque era um homem de grandes recursos com a cabeça da gente. Então, a gente ia para, por exemplo, quantas vezes nós fomos para a loja de automóveis, aquelas grandes concessionárias, para escolher o carro que a gente queria para ele comprar. Era assim.
Ele tinha a nossa idade. A gente via um cachorrinho, ia muito para Friburgo na época, e a gente via um cachorrinho na estrada, maltrapilho, doentinho, parava, tio, a gente pode levar? Levava. A casa dele era cheia de cachorrinho que a gente pegava na rua, os cachorrinhos vira-lata, ele tinha quem cuidasse. Um tio adorável, né? Meu tio José Fuscaldo, Giuseppe Fuscaldo, casado com minha tia Lili, ela já morreu, e ele também. Uhum. E morreram 2 primos meus. Um num acidente aí em Niterói, um acidente de automóvel horroroso, e a irmã dele, uma prima que morreu tem uns 5, 6 anos atrás, mas de morte natural. Alex, dançar comigo na casa do meu tio José. Olha que maravilha. Isso é devolução de juventude, devolução de... Aí nem de juventude era, de adolescência. Olha que coisa boa. Essa época eu devia ter o quê? 10, 11 anos. Lindo. Rony, congelou para mim aqui agora você. Eu não sei, deve ser a minha internet. Não, estou vendo Olha, você bem, estou ouvindo você perfeitamente e estou me vendo, inclusive. então sou eu mesmo. Olha, tem gente aqui comentando de vários lugares do Brasil. E de fora também. Tem uma pessoa de Portugal, outra de Nova Lima, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, outras capitais. Tá dizendo que voltou aqui a transmissão. A gente nunca sabe de onde que é que está a interferência. Rony, você soma 3 casamentos e 3 filhos. Um de seus filhos, o Léo, você inclusive gravou com ele, agora cantou com ele há pouco tempo, né? Só ele enveredou pela música? Só ele. Eu tenho 3 filhos. O mais velho é uma menina, Alessandra, que é chefe de cozinha. E não perdoa a minha barriga. Cresce cada vez mais porque ela cozinha impecavelmente. E eu tenho outro problema sério. Eu tenho uma chefe de cozinha que trabalha e dorme na minha casa. Eu estou perdido. Com essa quarentena, você não sabe o que vai acontecer. Eu vou rolar a escada já, como se fosse uma bola. Bom, o meu filho do meio é administrador, ele é executivo de multinacional. O terceiro é o Léo, o Leonardo, que estava fazendo a carreira dele nos Estados Unidos, e ele veio para o Brasil para assinar um contrato com o Rick Bonadio, com a gravadora Midas. Então, saiu de lá, de Los Angeles, veio para o Brasil. Para mim, o compositor, o cantor, o musicista, enfim, o produtor mais competente que eu conheci na minha vida. Eu queria muito que ele não enveredasse por esse caminho, mas, lamentavelmente, não me ouviu, tem formação acadêmica, fez a faculdade, fez a pós-graduação, me entregou o diploma, os 2 diplomas e disse: pai, agora eu quero ser músico. Para o meu desespero. Eu fiz a mesma coisa com meu pai, que eu não posso nem falar nada, mas foi exatamente isso que aconteceu. E ele veio a quarentena, ele está na minha casa, o Léo. Ele está na minha casa. Ele grava os discos dele, etc., na gravadora e tudo, e de vez em quando a gente faz uma brincadeira juntos. Aliás, já fizemos 2, e vamos fazer mais. Eu gosto muito de cantar com ele. E os outros 2 não deram para o negócio, não deram, não. Desafinam falando. Deixa eu ver se eu consigo te ouvir aqui. Olha, Rony, passamos várias pessoas de vários lugares do Brasil, e as pessoas estão falando aqui, olha... deixa eu ver se eu acho aqui. Silvia Maria Margarida... Perdão, Margarida Maria Silva, porque está ao contrário. Tatuapé, São Paulo. Rosa Moura, de Salvador, Bahia. Kelly Valério Dantas, Itapeva, interior de São Paulo. Nova Lima, Minas Gerais, já falei, né? Joana Elisa Braga Ward. Niterói também. Olha, como é que é o nome da pessoa? Mister... É isso? Tá pedindo para você contar uma passagem que te ocorreu, que as fãs te deixaram só de cueca no meio da rua, é verdade isso? Eu ia te perguntar justamente como é que é essa relação com os fãs
E, e, e se já teve alguma situação mais ousada, mas pelo visto teve, né? Conta aí Teve. pra gente. Essa foi a pior delas? Como é que foi? Essa foi talvez uma das situações mais dramáticas que eu tenha vivido com essa história de assédio de fã. As pessoas hoje não têm a menor ideia do que acontecia com a gente. Nós tínhamos uma vida muito complexa, cercados de seguranças o tempo inteiro, e eu tinha um programa de televisão, O Pequeno Mundo de Ronifon. E na saída do programa, que antigamente as pessoas iam ao auditório de televisão, compravam o ingresso, que era caro, era muito mais caro do que cinema, era preço de teatro mesmo, e era pago. Hoje tem claque, essas coisas. Antigamente não era pago. Era um espetáculo que você ia assistir. Só que aquela garotada toda esperava na porta quando você ia sair. Mesmo que você demorasse e tal, aquela coisa lá dentro, tinha sempre a reunião de pauta, alguma coisa, mas esperavam. E eu tinha um amigo que era sósia. Ele saía por um lado, ia todo mundo correndo para lá, e eu saía pelo outro. Só que nesse dia ele não foi. E eu saí pela porta de serviço, da televisão. Quando eu saí, veio a multidão toda em cima de mim, só que o pessoal da segurança e a polícia militar, que fazia também a cobertura, estava no outro portão. Quando eles correram, aí não teve jeito. Começaram a me arrancar tudo, Irma, tudo, tudo, tudo. Paletó, camisa, calça, sapato. Quando eu estava naquela situação dramática, eu estava em posição fetal, no meio-fio, na sarjeta, me tiraram a cueca. Eu fiquei pelado, completamente pelado, no meio da rua, chorando em desespero. Aquilo era uma coisa absolutamente assustadora para qualquer um. Me pegaram, me embrulharam, me jogaram dentro os seguranças me jogaram dentro da porta lá do serviço. Eu me lembro que, para eu sair da televisão, tiveram que arrumar uma camisa, que, aliás, era uma camisa do meu brother querido Erasmo Carlos. Erasmo tem 2 metros de altura e tinha uma camisa polo dele, azul calcinha, que estava lá. Me vestiram naquela camisa que parecia uma bata, de tão grande que ele era, para eu poder sair, inclusive, da televisão. E sair até no carro dele, com o motorista dele, para me levar para casa. Eu tinha até pouco tempo essa camisa, hoje já não tenho mais. Agora, teve uma coisa muito legal de tirar proveito dessa adversidade. Eu tinha um amigo que era o mais festejado publicitário da época, que era o Lívio Rangan. Ele promovia aqueles desfiles da Ródia, enfim. E ele tinha uma agência muito, muito criativa, chamada Gang. E ele viu aquilo, soube daquela história, e ele fez uma campanha. Antigamente tinham 2 tipos de tecidos sintéticos. Um era o tergal, o outro era o Nycron. Não existe mais nenhum dos dois. Os fios eram americanos, inclusive. E ele tinha conta no Nycron. Ele bolou uma campanha comigo que foi um sucesso absurdo. Simulou uma saída minha da televisão, todo mundo em cima, aquela maluquice, aí entra um repórter com o microfone. Rony, você não tem medo? Não. Isso aqui é Nycron. Não amarrota nem perde o vinco. Meu Deus, só bobagem. Irma, o que já aconteceu de bobagem na minha vida? Meu Deus do céu. Que era a campanha, o slogan deles era Nycron, não amarrota nem perde o vinco. Que você não precisava passar os termos. Você é muito menina, né? Eu não sou tão menina assim, não, mas essas histórias, elas estão no teu livro biográfico, O Príncipe que Podia Ser Rei, porque eu ainda não li, confesso. Olha. Eu vou comprar, assim que sair do isolamento, eu vou comprar e vou pedir um autógrafo, hein? O Príncipe que Podia Ser Rei foi escrito por Antônio Guerreiro e Luiz César Pimentel, em 2014, né? Não é uma autobiografia, uma biografia, né, escrita por terceiros. Não autorizada. Não autorizada? Você não acompanhou? Você não... Eram 2 amigos. Fala a verdade. Não, 2 amigos, eu vou dizer. E não comprometeram, de certa forma. Publicaram muita coisa que eu não queria que fosse publicado. Umas bobagens. Tipo, já que já foi publicado, fala uma coisinha. Briga de rua. Já foi publicado? Tipo o quê? Que eu não podia falar. Essas confusões, todo mundo sabe quieto. Mas eu sofri muito, muito no começo.
quando eu vim para São Paulo, que é a minha terra, amo São Paulo, gosto, mas eu estava acostumado com o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, sabe, os artistas estão na rua, todo mundo se fala, se vê, andava de ônibus. Bom, chego aqui, nossa, aquele cabelo grande, era um horror. Aí, bichona, não sei, era triste, era triste. Era muito bullying na rua, quando eu podia sair, mesmo com segurança, com tudo, era uma coisa muito ruim. E eu andei me envolvendo em briga de rua por causa disso, eles publicaram tudo. Hoje o Guerreiro é o vice-presidente da Record, da TV Record. E veio almoçar comigo a semana retrasada, não, antes foi um dia antes de ter a quarentena. Ele veio almoçar aqui em casa e nós demos muita risada por causa disso. Ele disse, você me arrebentou a vida, você acabou comigo, seu safado. De repente, essas coisas acontecem. E como é amigo, mas o amigo quer teu bem, ele achou que aquilo era legal, que era uma coisa para me humanizar em relação a essa história. E pode ser até que tenha acontecido isso, né? Foi uma tentativa de humanização. Não é? Mas tem muita coisa que eu não queria ser complicada, não. Olha, faltam 4 minutos, pelo meu cálculo aqui, 4 minutos para a gente ter que encerrar, senão o Instagram derruba a conexão. Eu sei. Eu queria tocar num assunto. Fora, quer dizer, tirando esse livro, né, e em contraponto a esse livro, o Mãe de Gravata você escreveu em 95, não foi? Porque, para quem não sabe, ali o Mãe de Gravata, você conta da tua experiência com a tutela, né? Com ter a tutela dos filhos. E, no caso, eram os 2 primeiros, né? Os mais velhos. Os 2 primeiros, a menina e o menino. 7 e 6 anos de idade. Aliás, todo mundo fala, mas como você conseguiu? Que história é essa? Não sei o quê. Isso não teve briga. Não teve briga. Isso foi uma... A minha ex-mulher, que foi uma grande companheira, a Aretusa, ela mora aí, inclusive. Ela deu. Ela deu. E igual com pena de mim, ou sei lá o que. Eu acho que sim, ela disse que foi pena mesmo, né? Então, ela deixou os filhos comigo. E eu tenho a melhor relação com ela até hoje. Porque, como as famílias eram amigas, a Kika, a minha mulher, a Cristina, as nossas famílias eram muito amigas. Eles de São Paulo e nós do Rio, mas tinham negócio juntos e tal, aquela coisa. E somos muito amigos. E ela conhecia a Cristina, a Kika, e a Kika ela. Eu me separei, aquela coisa toda. Muitos anos depois, eu fui casar com a Kika, com a Cristina, que é minha melhor amiga. Ela, e hoje, a melhor amiga divide a cama e a casa comigo. É muito legal. Não tem que provar nada. Outro dia, para ninguém ouvir. Ó. Só para a gente. Ninguém. A gente fazia muita bobagem, né, irmã? Quando era garoto e tudo, aquele assédio. Não sei, fazia? Não sei. Fazia. Aquelas grandes estrelas e tal. E a gente, às vezes, perdia a mão e tal. Outro dia apareceu uma que ela sabia que eu contava tudo para ela. Era minha melhor amiga. Disse, Kika, sabe quem é que eu estou pegando? E ela sabia dessa história. Aí, outro dia apareceu uma. Já meio caidinha, né? Porque eu tenho 76. Se eu for fazer 76, meio caidinha, ela chegou, me deu uma cutucada. Aí, pegou, hein? Ai, meu Deus do céu. Ai, que tristeza. Olha, essas histórias eu acho que iam render mais outras 3 lives, né? Com certeza. Poxa, a gente precisava de mais tempo mesmo, né, para conversar mais a respeito disso. Só então eu vou pedir para que você encerre com uma mensagem, já que a gente está falando do Mãe de Gravata aí, nessa última pergunta, o que você diria, o que você aconselharia para esses pais que não dão a devida atenção, e aí eu não estou falando nem de registro, não, eu estou dizendo que separam no casamento assim, as turras, e aí os filhos ficam no meio de uma guerra de egos. O que você diria para esses pais que muitas vezes, né, abrem mão da paternidade para não dar continuidade a uma confusão familiar, essas coisas? Olha, existe um texto que está no livro, no Bhagavad Gita, que é um livro sagrado lá dos hindus, e que eu acho muito importante, que fala da paternidade. E na verdade, o homem ele não admite a ideia da mortalidade
no seu subconsciente. O seu superego não admite isso. Claro, você, como ser humano e tal, como pessoa factível e tal, mortal, você sabe que vai morrer. Só que o teu superconsciente não admite isso. Então você transmite a sua própria vida para a vida de um filho. Como uma pessoa não tem esse tipo de tirocínio, de imaginar que ele vive na vida do filho? Isso é um absurdo. Não existe nada mais verdadeiro do que a paternidade e a maternidade. Não existe nada mais verdadeiro que a família. Eu acho que é o ponto de saída de tudo. Então, para esses pais, eu diria isso. Você vai morrer de fato. Você vai morrer, você não vai acabar, vai ser finito. E se você tem o seu filho e o amor que você dá para ele, faz com que você se perpetue. Não como carne e osso, mas a sua memória fica. As coisas boas que você fez ficam. Isso é Olha, isso me incomoda muito. E outra coisa também, que as pessoas estão falando, que agora com a quarentena, existe quase um pugilato dentro das casas e tal. Não, estou apertado aqui dentro de um apartamento. Não... Presta atenção, já viu o ninho de beija-flor? É uma coisinha assim, mas é o ninho. O ninho não tem tamanho. O ninho está dentro do seu coração, dentro da sua mente. É o seu porto seguro. Então, fique dentro do seu ninho e agradeça porque você tem esse ninho. E crie seus filhos dentro dele e divida com a sua companheira, e você, bonitinha, com o seu bonitão, dividam isso. Vai passar. Tudo passa. Mas a verdade não. Porque a verdade, ela é eterna. E sabe qual é a verdade? A família. Fique nessa, bonitão e bonitinha. Bom, nosso tempo se esgotou, infelizmente. Antes que caia, olha, amei, espero que você também tenha gostado. Acho que o pessoal gostou muito. Os comentários que não foram lidos, eu vou selecionar direitinho para mandar para ele, viu, pessoal? Ele vai ter acesso a esses comentários. Me comprometo com isso. O Dia, jornal, site, o Grupo O Dia agradece imensamente a tua disponibilidade, a tua simpatia, tá bom? Muito obrigada, Rony. Pelo contrário, eu é que agradeço a oportunidade que você e que o Dia deram para que eu pudesse falar um pouco de mim e dizer das minhas alegrias e das minhas tristezas. Beijo para você, muito prazer em te ver, em te conhecer, naturalmente, e viva os Estados Unidos de Niterói. Muito obrigada, muito obrigada. A conexão vai cair, gente, ó. Beijão, a gente se vê por aí, fiquem ligados. Tem muita live aí vindo, coisas bacanas para vocês. Um abraço. Obrigado, amor. Beijo.